Estamos aqui com a doutora Érica Cruz, doutora Michele Barão e doutor Samuel Amaral. Isso? Isso. Então, eu tenho aqui algumas perguntas para vocês, né? Acho que a primeira entrevista foi sobre a área que vocês desenvolvem de pesquisa, né? E agora nós vamos entrar em alguns assuntos, assim, mais a ver com o fato de vocês terem entrado no programa da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, tá? Eu vou fazer, assim, a pergunta e, assim, vocês vão respondendo conforme quiserem, não tem uma ordem, tá bom? Vou começar, então, assim, só para a gente repassar. Doutora Érica, qual que é a sua área de atuação? A minha área de atuação, eu fiz a graduação em Química e Biologia, Ciências Biológicas. Fiz o mestrado, o doutorado em Produção Vegetal e Constituintes Químicos, com especialidade em Microbiologia de Alimentos. E o seu postdoc, qual que é a sua pesquisa, está em que linha? Está na linha de Ciências de Alimentos. Okay. Então a senhora está no FBA? No FBA. Ok. Quem que é o seu orientador? Professor Dr. João Paulo Fabi. Ok. Doutora Michele, qual que é a sua área, a sua linha de pesquisa? Bem, eu sou farmacêutica, eu fiz mestrado e doutorado na área de ciências farmacêuticas, na área de tecnologia farmacêutica, que tem mais a ver com produção de medicamentos. E atualmente, meu pós-doc, eu trabalho com fotoproteção da pele negra na área de ciências cosméticas, sob supervisão do professor André Babi. Okay. Doutor Samuel Amaral? Eu sou formado em biotecnologia, também mestrado e doutorado na mesma área, pela Universidade Federal do Pará. E no pós-doc eu estou trabalhando com metabolômica, produtos naturais e microbiologia. Isso. Ok. Você então é da Universidade Federal do Pará. Isso. Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu estou um pouco mais misturada. Eu fiz a graduação e o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o doutorado eu fiz aqui na Universidade de São Paulo. Ok. Falando um pouco do programa de pós-doutorado para a PPI, né, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, eu vou fazer algumas questões mais direcionadas para essa parte, né? Como é que foi para vocês? Como que vocês souberam desse programa? Como é que foi o ingresso? E o que vocês acham dessa iniciativa da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento? Qualquer um pode falar. Então, eu soube desse programa porque eu estava sempre entrando no site da USP e aí me deparei com essa possibilidade. E como eu já estava há uns 2 anos conversando com o professor Dr. João Paulo Fabi sobre a possibilidade de eu fazer um pós-doc com ele, quando exatamente saiu a oportunidade, ele me mandou o link e falou: o que você acha? Agora é uma grande oportunidade. Né? E aí eu achei que valeria a pena. Né? Eu escrevi o projeto, na verdade eu já estava escrevendo um projeto, né? Porque, como eu te falei, há 2 anos, antes de efetivamente começar o programa, né? Que foi ano passado, 2023, eu já estava escrevendo um projeto e aí ele falou: Érica, então vamos fazer o seguinte, submete esse projeto nesse programa e vamos ver se você consegue. E eu achei uma oportunidade ímpar, porque 50 bolsas, né, para pós-docs negros. Na verdade, vou ser bem sincera, eu até pensei assim, gente, será que eu vou ter essa condição, né, de participar? Será que eu vou conseguir isso? Mas eu fiz. Por que essa dúvida? Eu fiquei com dúvidas porque eu era de longe, não conhecia a USP, então achei assim, gente, as possibilidades de uma pessoa em Campos dos Goitacazes, uma cidade pequena, eu não tinha trâmite aqui em São Paulo, então eu achei que ia ser um pouco difícil, mas eu pensei, não, vou me esmerar no projeto e vou participar, e assim fiz. Ok. Doutora Michele? Então, acho até engraçado, porque apesar de eu ter feito doutorado aqui e conhecer, né, eu estou no mesmo departamento, né, FBC, né? FBT. SBT, é o departamento de farmácia.
Ah, o FBF. FBF. Apesar de eu estar no mesmo departamento, de conhecer e tal, eu também fiquei receosa de que não ia conseguir. Comigo foi diferente, assim, eu estava bastante tempo afastada da área acadêmica. Eu terminei o doutorado em 2016. Além de ser pesquisadora, eu sou mãe também. Tenho 2 filhos, um menino de 13 anos e uma menina de 7, o que deixa as coisas muito mais emocionantes do que elas já são. E eu resolvi voltar para o meio acadêmico depois de 6 anos que eu defendi o doutorado. A minha filha mais nova já estava com 5 anos e eu achei que era um momento que daria para eu voltar para a academia. E eu não estava assim pensando em bolsa no primeiro momento, eu queria voltar. Então eu escrevi um projeto, junto com o professor Babi, a gente pensou o que a gente poderia pesquisar. E aí, nesse meio tempo, apareceu o edital, que na verdade a gente é fruto de um segundo edital. Tem um primeiro edital que acontece em 2023, que eram só 3 bolsas, né? Eu me candidatei para esse também, não sei se a Érica chegou a se candidatar. Não, eu não soube desse. Esse foi o primeiro, eu já estava assim, voltando para a universidade. E esse edital, ele tinha a prerrogativa que poderia ser só mulheres negras. Então eu me candidatei, não fui contemplada nesse momento, mas foi o início assim, não, eu vou vir, vou ficar, e se tiver que fazer 100 bolsas, eu vou fazer. Comecei, a gente escreveu o projeto, submetemos a comissão de pesquisa, e eu comecei já em 2024 o pós-doc, acho que uns 2 meses antes de começar a receber a bolsa efetivamente. E a gente mandou, aí apareceu um novo edital, a gente mandou novamente, com receio, né? Porque o primeiro não tinha dado certo, mas a gente é brasileiro, não desiste. E aí deu certo, e assim, é bom a gente ressaltar que foram 50 bolsas, mas foram 1.000 e tantos candidatos. 1016. 1016 candidatos. Uma demanda enorme. Existe uma demanda muito grande, e eu fui contemplada, fiquei muito feliz. E aí foi a possibilidade de falar assim, bom, eu vou me dedicar exclusivamente para pesquisa. Porque até aquele momento eu ainda tinha um emprego na iniciativa privada, como professora universitária, numa universidade, com uma carga horária já estava bem reduzida, mas ainda eu estava começando a me dividir entre a USP e o emprego. E fora a casa, a família, né? E quando teve essa oportunidade, eu pedi demissão, até porque o edital pede dedicação exclusiva, o que eu acho maravilhoso, porque a gente pode realmente focar na pesquisa. E aí eu pedi demissão e agora eu estou 100% aqui na USP, pesquisa, e é isso. Bom. Doutor Samuel? No meu caso, foi o meu orientador que mandou para mim via Instagram, né? E aí, como eu tinha terminado o doutorado, ele falou assim, eu não quero que você ficasse sem nada para fazer, procurar alguma oportunidade. Então, começou a abrir vários editais. E eu peguei, olhei assim e fiquei, nossa, eu acho que isso aqui é algo inédito que eu nunca tinha visto em nenhuma universidade. E aí eu entrei, vi que eram 50 vagas, e eu falei, isso aqui provavelmente vai ser muito concorrido, mas não custa nada tentar. Aí eu fui na plataforma do Lattes, que eu não conhecia ninguém aqui na USP, procurei pessoas que trabalhavam na mesma área que eu trabalhei, no doutorado, e encontrei o perfil da professora Camila, que tudo que ela trabalhou também no doutorado e que trabalha aqui na USP coincidiu bastante com o que eu trabalho. E aí eu entrei em contato com ela via e-mail na quinta-feira, e quando foi na sexta a gente já marcou uma entrevista para fazer a construção do projeto. E isso foi muito rápido, acho que faltavam uns 13 dias, 14 dias para fechar o prazo de submissão. Aí ela falou assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente pode trabalhar, eu trabalhei com isso. Ela foi primeiro se preocupando com o que eu trabalhei no passado, e ela falou, eu faço isso aqui na USP, e bora construir esse projeto. A gente construiu assim, bem rápido, mas de maneira sendo bem detalhista, né, com todo cuidado, e submetemos. E aí a gente ficou aguardando a resposta, acho que foi dia 15 de julho, 15 de julho, eu acho, se não me falha a memória, que saiu o resultado. Aí quando saiu, ela foi a primeira vez, até me mandou um print, parabéns, deu tudo certo. E aí eu fiquei, nossa, que legal, porque é difícil você terminar o doutorado e você conseguir uma oportunidade para trabalhar naquilo que você mais ama, né? Então, junto assim, a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo e também numa universidade que eu tinha bastante curiosidade para conhecer. Então foi basicamente isso. Houve aí um intervalo entre o seu doutorado e o pós-doc? Sim, teve um intervalo de
eu terminei o doutorado, depois de 2 meses eu consegui uma vaga na Vale com um treinamento técnico e depois eu tive que optar, ou permanecer lá ou vir para cá. E aí foi que eu optei vir para cá. Foi muito mais atrativo, assim, né, pela linha de pesquisa. Doutora Érica, esse é o seu primeiro pós-doutorado? Não, o segundo, Segundo. porque eu terminei meu doutorado em 2021 e aí eu dei sequência a um pós-doc na Universidade Estadual do Norte Fluminense, fiquei até 2022 nesse pós-doc e aí foi a oportunidade que eu já falei, né, a respeito desse processo. E na verdade, você perguntou, né, por que você não acreditava? Isso que eu esqueci de ressaltar, enquanto o Michel estava falando, eu lembrei. Eu me lembro, gente, que 2021, que eu terminei o doutorado, eu escrevi para 50 pessoas aqui da USP, professores. Ninguém respondia, nada. Então, assim, eu não estava mais acreditando, sabe? Aí eu falava todo o meu perfil. Gente, assim, eu me sentia horrível. Então, isso foi uma das coisas que me fez desacreditar. Mas o professor João Paulo Fabiese entrou na minha vida e modificou, nossa, todo o meu sentimento com relação a esse aspecto de atenção com relação a quem quer vir para cá, para São Paulo, para a USP. Você fala isso. Eu vou até agora entrar numa questão. Vocês entraram, então, num pós-doutorado, que foi um edital, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. E na condição, assim, vocês, durante a carreira científica, vocês sofreram alguma discriminação, passaram por alguma situação de racismo, explícito ou não? E vocês se sentiram discriminados? Como é que foi isso na carreira de vocês? Eu acho que quando você é negro, é difícil você não passar por uma situação de racismo no Brasil. Mesmo o Brasil sendo um país que a maioria da população brasileira é negra, quando você compara, eu acho que nossa população só não é maior do que países africanos. A gente tem um contingente enorme de descendentes de escravizados. E acho muito difícil a gente não sofrer racismo. E assim, eu acho que em alguma medida a gente sempre sofre racismo. Eu acho que a gente já nasce sofrendo racismo, né? Eu especificamente tive algumas situações, até recentemente aqui na universidade, inclusive, de tratamento diferente, de repente em banca, de você sentir, às vezes, uma pessoa como candidato não aceitar que você coloca, das pessoas olharem para você e não aceitarem, olhar para você e você falar, eu sou pesquisadora da Universidade de São Paulo. Você é pesquisador? Você, né? Você faz doutorado. Já tive situações com empresas, de comprar um equipamento, a empresa me entregar o equipamento e a pessoa da empresa me procurar e conversou comigo por e-mail. E quando me encontrou, falou, você é a Michele? Sou eu. Na época eu era aluna de doutorado. Tipo, se eu faço doutorado e sou negra, parece que não combina, né? Então, sim, acho que a gente é marcado por vários momentos, né? E ainda hoje, a gente passa por situações como essa. A gente teve, por exemplo, até situações complexas, né? Complicadas com um colega nosso, que sofreu uma situação de racismo dentro da Universidade de São Paulo por um aluno de graduação. De uma situação que ele sofreu uma violência física, inclusive, e a gente não está livre disso. Eu acho que as ações afirmativas elas são muito importantes. Elas são uma tentativa de reparação histórica dessa história escravista que a gente teve e que a gente ainda não resolveu. E está muito claro quando a gente vê o maior número de pessoas que não têm acesso à educação, a saneamento básico, número de pessoas que estão encarceradas. Não é à toa que essas pessoas são negras. Mas eu acredito que a gente precisa, ainda como sociedade, mais especificamente na USP, a gente tem muito trabalho pela frente, de pensar como a gente vai pluralizar
esses espaços, porque tem espaços onde você vai ver muito poucas pessoas negras ou você não vai ver nenhuma, né? E tem espaços que você vai ver majoritariamente pessoas negras. Por que em alguns espaços você vai ter mais negros e outros não, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir. Esse edital, ele é inédito, ele é ímpar, mas ele precisa não ser uma iniciativa única. Eu acho que a universidade tem que pensar em formas de melhorar isso, né? Com certeza. Vocês querem falar também sobre o assunto? Então, na verdade, o que Michele fala é muito claro, né? Porque não tem como a gente negro sempre sofre, né? Ainda que seja estrutural, ainda que não seja muito claro, porque as pessoas hoje elas não declaram muito isso, né? Eu procuro não me vitimizar. Então, assim, eu não acho que todas as atitudes que as pessoas têm é porque eu sou negra, tá? Então, isso eu procuro ter uma visão. Mas, às vezes, eu tento achar que não é, né? Para poder eu ver assim, não, gente, será que sou eu que estou vendo? Né? Mas depois, fazendo algumas análises e as repetições com aquela atitude, você vê que as pessoas, elas têm, muitas vezes, essas atitudes mesmo. Né? Eu fui criada numa família de negros, né? E que a gente assumia muito isso, muito declaradamente. E a minha família, ela sempre privou muito o estudo. E eu vou ser bem sincera para você, eu não sofri muito racismo, claro, porque eu sou brava, porque as pessoas olham para mim e eu não sei o que eu tenho, que a pessoa parece que tem um pouco de medo, porque normalmente eu olho para as pessoas olhando mesmo. E uma outra coisa, eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe, era até difícil isso, ela falava que eu só tirava 100. Então, todo mundo me bajulava por isso. Então, isso daí foi a minha defesa. Então, na verdade, eu criei uma defesa, né? E eu até demorei, falar a verdade para vocês, eu demorei a enxergar que eu era negra mesmo, porque as pessoas me bajulavam por causa da minha nota, porque eu era a melhor aluna. Então, assim, eu me esmerava, mas uma coisa que me desgastou muito. Por quê? Eu tinha que sempre fazer o melhor do melhor do melhor. E isso me desgastava muito. Né? Então, desde criança, você tem que sempre fazer o melhor para poder a pessoa, né, para você mostrar para alguém. Né? Engraçado que era inconsciente, né? Quando eu era criança era inconsciente, e depois eu fui vendo o desgaste. E você sabe que até hoje eu faço isso. Às vezes eu tento sempre me antecipar tudo para poder não ter, e assim, e aí eu não sinto muito racismo, mas por essas inúmeras coisas que eu acabei de falar, né? Mas eu sempre falei isso para meus filhos, de estudar. Eu tenho 2 filhos. Uma outra coisa que, além de sofrer, eu tenho 59 anos, então na universidade, além de sofrer o racismo, eu ainda sofro o etarismo, né? Mas assim, por causa da idade, né? Então assim, além de ser negra, além de ser mulher, ainda é velha, né? Então assim, só que o que acontece? Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu me impunho muito. Então isso ajuda muito também, tá? Isso eu ensinei meus filhos. Então assim, eu não abaixo a cabeça. E eu enfrento, se a pessoa, eu denuncio. Eu sempre fui aquela pessoa, se fizer qualquer coisa eu vou denunciar. Eu não tenho medo. Então assim, isso me ajudou bastante. E é isso que eu ensino para os meus filhos, para os meus alunos, que eu sou professora, entendeu? Então, assim, para não abaixar a cabeça, entendeu? A gente tem que enfrentar isso. A universidade, ela inclusive, ela tem além desse, ela tem que se tornar uma política pública, né? Então, esse programa é bom que se torne uma política pública, porque você vê, 1.016 candidatos, né?
50 pessoas, mais. quer dizer, quantas outras pessoas querem ter essa mesma oportunidade? Então, o nosso desejo é que se torne uma política pública e que esse programa não acabe, pelo amor de Deus. E que realmente o acesso, né? Sim. Exatamente. Ó, na universidade, quando eu entrava, às vezes, o pessoal ou me confundia com Uber ou com entregador de alguma coisa, de comida, de iFood. Então ficava muito claro que era questão do racismo, né? Quando eu tava de carro. Não era o mesmo tratamento que uma pessoa branca, né? E o que eu achei estranho, tipo assim, quando eu saí da FPA e vim pra cá, pra USP, é que na FPA, pelo fato de estar perto da Amazônia, tem uma diversidade racial muito mais ampla do que aqui. Aqui as pessoas, a boa parte dos estudantes, os professores são brancos. Lá a gente se depara com uma diferença não tão gritante. E aqui é um pouco maior essa diferença. E Então aqui você sentiu mais? não cheguei a sentir, mas uma coisa que eu aprendi com o coletivo negro foi a questão da imposição. Porque antigamente eu deixava muito pra lá, falava, tem um comentário racista aqui, eu vou deixar pra lá. E tendo contato com minhas amigas, com outras pessoas também, eu comecei, não, a gente tem que começar a se impor e falar. Porque eu não mudou? Como que é como foi essa mudança? Por exemplo, escutar comentários do tipo, do fulano de um laboratório. Na minha árvore genealógica não tem nenhum negro, sendo que a pessoa visivelmente traz características negras. E eu falei, não, se eu fosse o Samuel do passado, eu falava, deixa pra lá, não fala nada, porque eu percebi que quando eu não falo só por mim, eu falo por vários outros negros e também pros meus descendentes, né? Então essa luta tem que continuar, então a gente não pode se omitir. Então isso eu aprendi muito com o coletivo aqui. E aqui eu vi algo que algo que eu nunca, entrar numa reunião e ter todos os seus companheiros totalmente negros, porque a maioria das reuniões que eu participava, quando era em assunto acadêmico, tinha um negro, que era eu, ou mais 3 negros. Então aqui, quando a gente tem que trabalhar com um coletivo, eu fiquei, nossa gente, incrível. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui, e isso dá força pra gente também se impor. Quem sabe que não tá só, a gente tem um grupo que tem mais de 47 pessoas no WhatsApp, e acontecer algum problema, a gente vai pro grupo e tem a certeza que a gente vai ser abraçado de alguma forma. Esse grupo é da universidade como um todo? É da PRIP, da Pró-Reitoria de Inclusão, nosso São os bolsistas Nós montamos de toda a universidade. coletivo. São os bolsistas desse edital, a gente montou um grupo e hoje a gente se entende como um coletivo. Esse ano mesmo a gente fez um evento, né? Foi o evento da Sueli Carneiro, a professora Sueli Carneiro veio até a universidade, a gente discutiu as ações afirmativas, com a participação da Pró-Reitoria de Inovação, a PRIP também participou, a secretária do Ministério de Questões Raciais, a professora Márcia, que é professora da Universidade de São Paulo, e a professora Sueli Carneiro, obviamente, e para mostrar as questões, para mostrar que a gente tem, não só na Universidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo, a gente tem pessoas negras que estão tentando acessar a graduação, a pós-graduação e também a pesquisa acadêmica, com o objetivo de a gente mudar essa perspectiva de como a ciência, como a educação universitária, como ela se desenvolve, né? Para a gente é muito importante que quando você tem um mesmo grupo de pessoas que são os responsáveis por pensar ciência, e aí pode ser ciências humanas, pode ser ciências biológicas, ciências exatas, mas quando você tem sempre o mesmo grupo, o mesmo que é parecido, que tem as mesmas, que compreende o mundo de uma mesma forma, que tem as mesmas vivências, é óbvio que isso vai ser levado para dentro do laboratório, para dentro da construção desse conhecimento, dessa ciência. E a gente entende que o Brasil, que não é um país que não é um país homogêneo, que é um país muito diverso, que recebeu muitos escravizados, a gente entende que esses sujeitos que fazem parte da sociedade, eles precisam também fazer parte da construção desse conhecimento. E a partir do momento que você tem essa diversidade de produção de conhecimento, outras perspectivas, outras visões, outros entendimentos, eles vão ser abraçados também. E a gente precisa mudar esse cenário no Brasil. Dentro disso que você está falando, eu acho que tem uma questão que eu já até vou adiantar. Você vendo o pessoal que ocupa esse espaço da ciência, né, o espaço editorial, né, a liderança científica, afeta a produção do conhecimento? Afeta.
Eu vou falar especificamente da minha área. E eu acho que isso em outras áreas isso também se reflete. Eu estou trabalhando hoje com fotoproteção em pele negra. E eu estou num laboratório que tem uma experiência enorme nessa área, de 20 anos nessa área, com um dos pesquisadores, que é o professor Gramami, é um pesquisador fantástico, tem muitas publicações, mas é a primeira vez que a gente está fazendo uma pesquisa voltada para um grupo específico, étnico, que é a pele negra. Apesar da gente estar no Brasil. A gente não está falando de um laboratório ou de uma universidade que está na Europa. A gente está falando de um grupo específico dentro de um país que a maioria da população se autodeclara negra. E é só nesse momento que a gente consegue pesquisar sobre esse ponto específico. Por exemplo, e na cosmetologia você vê isso não só aqui na USP, é um padrão da área no Brasil como um todo. Sim. Recentemente a gente teve um congresso brasileiro de cosmetologia. Um dos dias do congresso foi reservado à discussão da diversidade, e o que muito se discutiu e que provoca muita raiva na gente, né, quando a gente está ouvindo, e eu precisei me colocar, inclusive no momento da possibilidade de fazer questionamentos, é que quando se falava de pele ou de cabelo crespo ou pele negra, muitas empresas olham para a gente e falam assim, isso aqui é uma tendência de mercado, como se fosse uma coisa nova. E a gente não é novo, a gente está aqui desde 1700, 1600, né? Só que tudo bem, em um momento a gente não era consumidor, mas a gente é consumidor há mais de 100 anos. E a gente é a maioria da população, mas não há necessidade de se observar assim, esse grupo precisa de alguma coisa. E assim, não questão. Quando a gente fala especificamente de pele, de fotoproteção, a gente tem que pensar que a gente está num ambiente, num país que tem uma variedade térmica e de clima muito grande. A gente está exposto a esse clima, à radiação solar, e a gente nunca se questionou. Será que as pessoas de pele mais pigmentada, elas precisam de mais proteção, uma proteção igual? Será que há necessidade de produtos diferentes? Né? Isso nunca foi questionado. E a gente está falando de um país como o Brasil. Então, e se você for ver nos outros países, você vai ver isso também. Você vai ver essa diferença de preocupação com aquele grupo específico. Quando a gente vai ver na literatura científica, a gente tem um termo, e existe até uma sociedade que é skin of color, que é pele de cor. Isso é um termo usado tecnicamente nos artigos científicos, que se refere a todo o grupo que não é branco. E coloca todo um grupo, seja de pessoas asiáticas até pessoas negras, descendentes de africanos, como a nossa população, como africanos originários da África, como sendo o mesmo grupo, que responderia da mesma forma. E, na verdade, a gente não tem essas informações ainda. Então, você precisa de sujeitos que têm uma visão diferente para pensar diferente na ciência. Então, eu acredito que isso vale, assim, o meu exemplo, mas eu acredito que isso vai valer para qualquer área da ciência, do conhecimento. Então, a gente precisa ter essa pluralidade, precisa trazer outros conhecimentos. Não pode ser só um grupo ditando a mesma forma, porque quando você pensa o seguinte, o que eu vou pesquisar, no momento que você pensa no que eu vou pesquisar, você já está colocando a sua visão de mundo no objetivo da sua pesquisa, no que você quer pesquisar. Então, se você pensa assim, bom, eu vou pesquisar sobre isso, você está deixando outros assuntos que poderiam ser pesquisados. Né? Por que você escolheu isso especificamente? Então, a gente traz, e eu acho isso muito complicado na ciência. A ciência, às vezes, se coloca, né, quem faz ciência, o cientista, o pesquisador, sempre que se coloca assim, não, a ciência é como se ela estivesse acima do bem e do mal. Né? Ela não vai para um lado nem para o outro, ela vai para o lado que os resultados apresentam. Sim, a gente faz isso. Mas quando a gente escolhe o que quer pesquisar, ou a gente não quer pesquisar, a gente está colocando o nosso viés. E aí a gente muda, né? O que vai ser pesquisado?
o que não vai ser pesquisado? Qual o resultado? Quem que eu vou beneficiar com essa pesquisa? Que grupo que vai ser beneficiado? Então, dentro disso que a doutora Michele falou, esse reconhecimento de raça influenciou a área de vocês, a linha de pesquisa de vocês? No meu caso, assim, o que eu observo, assim, como eu sou bióloga, né, na área de química, eu acho realmente são poucos, né, químicos, negros, na própria universidade. Lá na UENF, por exemplo, fazendo mestrado e doutorado, eu acho que tinha eu e mais uma pessoa. Né? Então, são muito poucos. Né? E aqui, na farmácia, por exemplo, onde eu estou, lá no FBA, gente, não tem negro, só tem eu. Então, assim, é ruim, porque você, às vezes, se sente, tipo, gente, meu Deus do céu, cadê? E aí eu fico mais apavorada que nem alunos da farmácia. Teve um dia que eu vi falei, gente, é ET? Então aí eu conversei com ele, você é aluno, então eu conversei, e aí ele me disse, eu estudo à noite, né? Mas você não vê com muita frequência, você anda pela universidade, você não vê com muita frequência, né? Professores, por exemplo, né? Não temos você não vê, então são realmente, ainda precisamos melhorar muito essa questão da possibilidade, né? E às vezes a gente acha assim, quando você vê cota, né? Isso é injusto. Eu me lembro, teve uma vez lá na UENF, eu estava fazendo o doutorado e eu fazia a graduação de biologia, porque a minha graduação de biologia foi depois que eu estava já no doutorado. E aí teve um diretor que eu fui pedir alguma coisa. Ele, quando eu cheguei na sala e eu expliquei isso para ele, ele falou assim, você passou isso tudo por cota? Né? Então, assim, as perguntas, e para ele passar por cota era um desmérito, né? E, na verdade, a cota é simplesmente uma dívida. O Brasil tem uma dívida com a gente. Sim. Né? Então, assim, o Brasil ele está nos devendo, né? Ele escravizou um grupo de pessoas, né? E agora precisa-se ter esse processo de ressarcimento, né? Porque, afinal de contas, a gente ainda vai pagar um preço muito alto disso, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, meu filho, ele passou num concurso em primeiro lugar para auditor fiscal. E aí, um dos processos, ele colocou cota. E tinha assim, todo mundo que era branco, só tinha 2 processos, que era a prova objetiva e a entrevista. O negro tinha que ter ainda o reconhecimento se era negro mesmo. E o juiz falou com ele assim, nossa, você nem precisava ter feito para cota. E aí ele falou, mas o Brasil me deve. Né? Então, assim, na verdade, o Brasil deve mesmo a gente, porque a gente foi escravizado, a gente foi massacrado, na verdade, se a gente for ver a nossa história, é uma história de massacre, né? E a gente hoje precisa ter essas possibilidades de entrar numa universidade, ter pessoas, né, da nossa cor, e que estudam, e que correm atrás, e que lutam, né, e que têm a mesma inteligência, né, porque ainda tem pessoas que acham que a gente ainda não tem a mesma inteligência, né, que o branco, por exemplo. Então eu acho que isso falta muito ainda na universidade aqui de São Paulo, na Universidade do Norte Fluminense, nas universidades do Brasil e em todos os campos aqui do Brasil, né, porque tem muita gente estudando, muita gente que está se esmerando para alcançar esses patamares, esse lugar, e a gente precisa mostrar que a gente pode. Doutor Samuel. No meu caso é bem interessante que quando eu estava na UFPA, né, eu tive a oportunidade de fazer parte de um cursinho popular e atuei como professor voluntário. Na minha graduação, no doutorado, no mestrado, eram poucas pessoas negras em sala de aula.
E quando eu ia para o cursinho popular, que é onde estava a periferia, aí que eu encontrava a população negra. E a maioria dos professores também no cursinho popular eram brancos, porque eram professores da universidade, né, alunos da universidade. E eu acredito que quando vai um professor negro em frente ao palco e conta toda uma história de vida, né, tanto de sucessos acadêmicos, de que fez um mestrado, fez uma graduação, isso também serve de inspiração. E até porque normalmente quando a gente vai associar o negro, é normalmente com funções que estão fora do acadêmico. Tanto é que você for colocar no Google, até uns 5 anos atrás, médico, cientista, só vinha foto de pessoas brancas. Hoje você ainda vê foto de pessoas negras, mas ainda é muito pouco. Então, eu acredito que sim, não diretamente o meu projeto está relacionado com a questão da população negra, mas o que eu faço como ciência e da visibilidade, eu acho que influencia positivamente para que outras pessoas que estão do outro lado possam ver, ó, tem um negro lá que chegou lá, então eu posso também chegar lá. Porque tem a questão da crença que é muito forte. Então, se a pessoa negra ao seu redor vê outros negros somente na sua realidade bastante limitada, ela vai crer que aquilo é o bastante para ela, né? Eu tenho um amigo que ele foi fazer também negro, que ele foi fazer medicina na faculdade, e a mãe dele olhou com estranheza, porque ela falou assim, você tem que fazer alguma coisa para ter dinheiro imediato, porque a gente tem fome, né? A mãe dele só foi reconhecer que o mérito dele quando ele se formou. Então nessas periferias que tem grande da população, daí você não tem um incentivo para você buscar o acadêmico, você estudar. Normalmente você tem que trabalhar para sustentar a família. Então, acredito que quando você está lá do outro lado, você também está mostrando para você, ó, você pode chegar aqui. Mas essa crença que você falou, ela é construída. Ela é construída. Né? De uma certa forma, ela é imposta. Uhum. Então, assim, você falou da mãe desse rapaz, né? Isso foi construído para ela, foi o que ela pôde ver. Né? Ela não teve espaço para ver alguma outra coisa, né? Uma outra realidade. Uma outra realidade. Então, para ela que bastava. Então, ele pegou e fugiu um pouco dessa realidade, né? Que estava, assim, não vou dizer destinado, mas era o que estava muito mais fácil para ele, né? Seguir os passos dos outros irmãos. E você fala muito em ser mostrar um novo horizonte, uma nova possibilidade, ser motivação. Você falou muito essa palavra. Você se considera, como é que você vê essa motivação? Onde que você atua nisso? Fala um pouquinho Sim, disso. hoje eu vejo pelos meus sobrinhos. Então, meu sobrinho menor, ele fala, eu quero ser cientista. Então, para ver que tem um impacto positivo na vida dele. Quando você está cercado de pessoas que você começa a admirar, você também quer seguir o passo daquelas pessoas, né? Então, eu acredito que sim, você consegue contribuir positivamente com o futuro da outra pessoa. Dentro da sua trajetória, assim, na sua área, tem algum cientista negro no qual você se espelhou, em quem você se espelhou, ou que você conheça? Por que você foi para essa área? Qual foi o seu... Quem te inspirou? Quem me inspirou nessa Você agora é área? inspiração. Quem te inspirou a seguir esse caminho? A história da ciência em si. Mas se eu for olhar para a história da ciência, eu não consigo lembrar de nenhum negro. Somente cientistas brancos. A história da ciência, de descoberta, de querer algo novo, de você estar explorando e você sempre ter algo para fazer que nunca você vai chegar ao fim. É isso que me inspira. Como qualquer outro cientista. Quem me inspirou foi a própria história da África. Porque o que acontece? Na verdade, a matemática, a ciência veio de lá. É porque o europeu foi lá e se você olhar a história, o europeu foi e apagou essa história. Mas se você olhar a nossa história, existe matemáticos, né? Vários cientistas, várias pessoas da África que estudaram, mas a própria cultura, a arte, né? Mas ela foi apagada. Essa história não é contada. Exatamente, essa história não é contada. Mas como eu sempre gostei muito de história, e história verdadeira, né? Então eu ia sempre além, né? E eu queria entender isso, né? E eu comecei a ler vários livros e eu falei, gente, mas nunca ninguém me contou que apagaram isso para que a gente, quando eles nos escravizaram, para que realmente ficasse assim, não, esse povo não existe.
né? Então, quem me inspirou de fato foi os nossos antepassados, que eu sempre li muito, e eu tenho certeza absoluta que eles foram os pilares que me inspiraram muito para que a minha família, a gente fazia muito isso, leituras disso. Você acha que essa história está vindo à tona de alguma forma? Eu acho que agora tá assim, tem muita gente. Por exemplo, nós descobrimos, gente, a minha cidade, por exemplo, uma bailarina que foi apagada a história dela, Mercedes, uma bailarina negra, que foi apagada a história dela, e ela foi bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E agora vai sair uma peça dela nesse final de ano agora. Contando a história dela, que estava totalmente apagada. Nem a cidade Campo dos Goytacazes a gente não tinha muito acesso, mas os historiadores estudaram, descobriram que bailarina é essa. E aí, então assim, eu acho que agora as pessoas estão, né, desvendando isso, tirando, né, para mostrar para a gente que na verdade não é uma coisa nova, como muita gente acha. Né? Não começou isso agora. Não é moda. Não é moda. Não é tendência. Não é tendência. Né? Não é tendência, não é moda. Mas a gente uma história que foi aí cimentada, né? Coberta. Exatamente. E que agora está vindo à tona, de alguma forma. E assim... E mais, né? A gente para pensar, os estudiosos da área da antropologia, o pessoal da genética, a civilização Homo sapiens começa em África. Exatamente. É lá que é o berço da humanidade. Exatamente. E depois de lá é que foi migrando para os outros. Então, assim, a humanidade é africana. Ela começa lá. E aí teve um processo histórico que um grupo que subjugou o outro e tentou apagar a história desse grupo, né? E no Brasil a gente é só resultado disso, né? A nossa população é resultado disso. Desses escravizados que foram trazidos à revelia e de um outro grupo que foram os povos originários que foram dizimados. Então, a gente precisa trazer essa história à tona, não só da África, mas também do próprio Brasil. Exatamente. E eu queria, a partir do que você falou, eu queria fazer uma pergunta, mas antes dela eu gostaria de perguntar, na carreira científica de vocês, por conta desse racismo estrutural, né, dessa ocupação do lugar da ciência somente por brancos, né, até bem pouquíssimo tempo, né, e também por não se apresentar referências, né, elas existem, a gente sabe, mas elas são pouco apresentadas, né, não se traz à tona, não se convida cientistas negros, a gente ainda tem esse impedimento, mas vocês seguiram. Qual foi para cada um de vocês o maior desafio nesse caminhar científico? Meu maior desafio foi encontrar oportunidades, né? E furar essa bolha e mostrar que eu era capaz, né? Então, meu maior desafio é todo dia. Isso que é o mais desgastante. Ter sempre que se mostrar. Meu maior desafio é todo dia que eu acordo, eu tenho que mostrar que eu sou capaz e que eu vou conseguir executar a minha pesquisa cada dia melhor. Não melhor que ninguém, porque não é isso que eu quero, né? Então, assim, o meu maior desafio hoje e há 59 anos, porque eu tenho 59 anos, é todo dia mostrar o desgaste, né, de estar sempre tendo que ser 100%. Esse, para mim, é o meu maior desafio. Todos os dias da minha vida, eu tenho que ser 100%. Ainda bem que eu tenho muito bom humor e que, assim, graças a Deus, saúde, porque é isso, né? Porque vai tirando a sua saúde, às vezes, saúde mental, mas também tenho saúde mental bem. Então, assim, sinceramente, eu sempre falo isso, a pessoa vai ter que me tombar muito. Então, assim, esse é o maior desafio. Todo dia eu tenho que mostrar para mim mesma que eu sou capaz, que eu não quero mostrar para ninguém. Aliás, eu nem tenho que provar nada para ninguém.
né? Ou seja, o enfrentamento diário do racismo. Exatamente. Eu acho que o meu caso é muito parecido com o da Érica, porque eu acho que o maior desafio que eu percebo, que eu encontro, é aproveitar, é ter oportunidade. E toda vez que a gente está passando por um processo seletivo, um processo de aprovação, um processo. E a gente às vezes está sendo avaliado a todo momento, né? Não necessariamente num processo seletivo, mas você participa de uma banca, você está sendo avaliado, como que ela se comporta numa banca, você participa, você é orientadora, como que ela escreveu um projeto, ou você manda um relatório, olha como que foi escrito o relatório. Então, a todo momento eu tenho essa percepção que eu estou sendo avaliada. E eu preciso, a todo momento, provar uma excelência, porque se eu não provar essa excelência, eu vou receber como retorno assim, tá vendo? Não é tão bom assim. E é como se a gente estivesse sempre, assim, com o holofote em cima de você. Eu acho que uma outra coisa que a gente, às vezes, eu não sei se Érica e Samuel pensam parecido, mas que eu percebo é que as oportunidades que são dadas, elas não são iguais. Mesmo quando você tem a mesma formação, mesmo quando você tem o mesmo currículo, mesmo quando você, às vezes, tem características e currículos até melhores que outras pessoas, existe um imaginário de que certos locais são locais de pessoas negras e são locais de pessoas brancas. Então, quando você olha para uma pessoa negra e vê que ele é um médico, como o Samuel trouxe, você olha como se aquilo não combinasse, né? Um médico negro. Tem alguma coisa que parece que... mas se for uma pessoa que faz limpeza, aí combina. Então, quando a gente é colocado numa situação em que a gente está sendo avaliado, seja uma avaliação de um processo seletivo, como um concurso, ou uma vaga de emprego numa empresa, ou seja, em avaliações de que a gente está ali e as pessoas estão observando como a gente se comporta como pesquisador, como cientista, existe já dentro da sociedade uma visão de que, assim, entre essa pessoa e essa pessoa branca é mais parecida comigo. Então você privilegia aquela pessoa, mesmo de forma inconsciente. Então, para a gente que é negro, a gente precisa não ser igual. A gente precisa ser mais, porque a gente tem que se destacar em cima daquele outro, mesmo que a gente tenha, do ponto de vista objetivo, um currículo, né, uma formação parecida. A gente tem que ser sempre mais, porque quando alguém está olhando para a gente, fala assim, nossa, essa pessoa não parece comigo, não parece um pesquisador, não parece um farmacêutico. Aquele parece. Por quê? Porque é branco. Então, nessas situações, a gente precisa sempre estar com a excelência. E isso realmente é muito desgastante. É muito cansativo. Ou seja, além de estar ocupando esse espaço, ainda tem que trabalhar na desconstrução desse inconsciente coletivo o tempo todo. De que o espaço não... Você está num espaço diferente, que não é o seu. Você vê, a gente tem que estudar ciência, tem que estudar história. Você vê que nós estamos num momento aqui que vocês viram que nós estudamos ciência, mas a gente estuda história. Sim. Então assim, eu não posso estudar só ciência. Eu tenho que estudar ciência, tenho que estudar história, tenho que estudar matemática, tenho que estudar inglês, tenho que estudar filosofia. Então, assim, eu tenho que estar amplamente para ninguém, para eu me defender sempre. Então, eu tenho que estar sempre muito além, que é o que eu falei, é um desgaste emocional muito grande, né? Então, assim, a gente tem que ter uma resistência. Né? O nome é esse, enorme. Resistência. Respirar fundo, às vezes, né? E continuar firmes no propósito, exatamente porque a gente também quer ver nossos irmãos, né? Quando eu falo irmãos, não é de sangue, né? Todos os nossos irmãos do mesmo patamar. Vocês acreditam na possibilidade de mudança disso? Vocês consideram, por exemplo, esse programa
como um início de mudança? Vocês veem aí um futuro? Sim. Eu considero, Eu sim. considero. E é uma mudança assim, que talvez não seja de imediata, mas é uma mudança de médio a longo prazo. Mas que está deixando uma marca, e bastante significativa. E pelo que eu percebo, muita gente não se inscreveu no edital anterior, porque pelo que eu percebi, não teve uma ampla divulgação. E agora que eles estão vendo a gente apresentando trabalho, aparecendo na mídia, vem um interesse pelo Instagram, assim, pelo pessoal, nossa, que programa é esse que você está participando? Então, se abrisse um edital, acho que ano que vem, o número de inscritos iria ser muito maior. Então, assim, está tendo um impacto, assim. Eu acho que é isso também, até a gente, no nosso currículo, está conseguindo melhorar bastante. Está tendo muita oportunidade, tanto para apresentação em evento, publicação de artigos. Aqui dentro da farmácia, qual o cenário? Vocês são 3 pós-docs que vieram por esse edital de PPI da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. E vocês falam de um grupo que é da Sim. universidade como um todo. Mas e aqui dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, além de vocês, tem outros pesquisadores que não tenham entrado por esse edital? Como que vocês identificam? Olha, eu especialmente eu não conheço outros pesquisadores negros. Na verdade, é bem difícil encontrar. A gente vê a maioria das pessoas negras que a gente vê na universidade são os alunos de graduação. Que também começou há muito pouco tempo, né? Tem alguns poucos anos, né? Isso. Com a questão das cotas que acabou sendo obrigatória para toda a universidade, porque até algum tempo Não atrás tinha, cada né? unidade podia decidir por si, né? Aí agora não, é uma política da universidade como um todo. E teve que ser, porque senão Não tem sei. lugares em que não entrariam, né? Então, eu acho assim, aqui na farmácia a gente tem os departamentos, então a gente acaba conhecendo muito os departamentos um do outro, né? Eu conheço bem o departamento de farmácia. E lá, assim, pelo que eu vejo dos pós-graduandos, assim, que eu tenho contato, outros pós-graduandos, outros pós-doc, eu realmente não conheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Mas é bem pouco, assim, a gente vê poucas pessoas negras. Não sei no departamento de vocês. Também vejo poucos também. Mas eu tinha entendido que a sua pergunta é em relação a se a gente na farmácia, aqui no departamento, nos departamentos, a gente vê alguma dificuldade, não, né? Não, primeiro era essa questão mesmo de como vocês veem o ambiente, né? Uhum. Se já tem um pouco mais de representatividade Não, negra na muito certo, não. Na pesquisa, não. Tanto porque quem faz pesquisa é o pós-graduando, os pós-docs e os docentes. Eu especificamente não vejo. No meu também Acho não que esse tem. perfil tem um pouco mais na graduação, né? Por conta Isso. das vagas PPI, mas não vejo isso. Agora tem os concursos docentes agora também tem a questão Das- da declaração, né? Uhum. PPI, né, Mas eu que acho ainda é bem baixo, né? Acabou Mas eu agora acho o que- concurso que entrou um docente. Sim. Ontem eu vi o Leonardo. Isso. Então vai ser o primeiro. Assim, tem É. o Pardo, né? Que entrou um pouco antes, Aham. né? Agora Preto tem o Dr. Leonard. Eu acho que, assim, é um Nossa, Começo, né? fiquei muito feliz, É eu uma vi aula, ontem. é um começo, Já né? De mudança. Isso mesmo. E tem algumas pessoas também do nosso grupo que decidiram não renovar a bolsa por ter passado em concurso. Vários Vários passaram. passaram. Uns Então, 4, muito bom, né? Passaram em universidades. para ver que o programa está No Brasil. Não aqui na Então, USP, mas universidades públicas. Santa Catarina, não, acho que no Paraná. Mas Rio. então, mas muito bom. E qual que é a perspectiva de vocês para a finalização desse pós-doc? O que vocês pretendem fazer até para fomentar essa questão de uma abertura maior na universidade, da inclusão do negro na ciência, né? Uma coisa maior. Eu acho que a gente, assim, como coletivo, né, acho que a gente precisa continuar solicitando a PRIP e a Pró-Reitoria e a reitoria que esse programa de bolsas para pós-docs negros ele continue. A gente teve 2 editais, um em 2003 e um em 2022, 2023.
e até o momento, em 2024, a gente não tem nenhuma notícia que vai abrir um novo edital. Então a gente acha que esse edital ele precisa continuar existindo, né? Existe uma demanda. No primeiro edital foram 300 inscritos e no segundo foram 1.017. Então existe uma demanda e quando você permite que esses pesquisadores eles voltem para a vida acadêmica e com a bolsa é possível ter uma dedicação exclusiva para fazer a pesquisa e aí você tem uma excelência na pesquisa. E aí você permite que esses pesquisadores tenham um currículo competitivo para quando virem vagas para pesquisadores, como por exemplo na Fundação Oswaldo Cruz, no Instituto Butantan, né, na nossa área nos permite para institutos de pesquisa, ou para a área da docência também, a gente tem a possibilidade de ter pesquisadores com currículos competitivos com outros candidatos. E aí sim a gente poder mudar também essa estrutura de ter só docentes brancos, né? E ter essa mudança de como a ciência, como o conhecimento ele é, como ele é criado, como ele vai ser desenvolvido, por quem que ele vai ser gerenciado. Ó, nosso diretor está falando que o nosso tempo está acabando, mas assim, então para terminar, se ele me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, uma resposta breve, né? Se vocês puderem deixar uma mensagem como cientistas negros para os jovens cientistas negros, né? Ou uma ideia de como atuar nessa área para a gente modificar esse cenário atual, que é tão deplorável, né? De falta, né? de não visibilidade. Vai você. Vai. Pode ser uma ideia, pode ser uma sugestão para um jovem cientista. Então, Se você falaria. a sugestão que eu tenho para um jovem cientista é que não desista, que acredite no seu potencial, que estude, né, que se empenhe cada vez mais e não desista com os empecilhos que a gente vai ter. O processo, ele é árduo mesmo, né? Não é só para negro, o processo da ciência, ele é árduo para brancos e para negros, né? Para nós negros é um pouco mais por inúmeras coisas que a gente sabe, que a gente tem que ultrapassar, mas que independente, acredite, olhe, leia bastante, estude não só a ciência que você esteja estudando, mas seja amplo, né? Tenha bom humor, né? Para poder superar as dificuldades e que não desista, né? E que acredite no seu potencial que você vai chegar lá. Eu diria também para continuar, seguir em frente, assim, vai ter pensamentos para desistir, mas para fazer das pequenas vitórias, ter grandes esperanças nessas pequenas vitórias e adquirir resiliência, porque ciência é isso, é ter resiliência. E para essa pessoa que, como ela vai estar crescendo, ela vai fazer barulho, isso vai incomodar, mas para ela não deixar isso afetar ela tão negativamente para persistir. Isso. Acho que é isso também. Ter resiliência, estudar sempre e ter esperança, né? Eu acho que os nossos antepassados que foram trazidos para cá não mostraram para gente que a gente tem que ter esperança. Então, apesar da dureza da vida, da dureza do bem acadêmico, da dureza da ciência, que também tem o racismo estrutural envolvido, a gente tem que ter esperança e acreditar que a gente é capaz, porque a gente é capaz, e acreditar que a gente vai conseguir chegar e vai trilhar um caminho de sucesso. Mesmo que muitos digam pra gente que a gente não consegue, a gente consegue sim. Então, não percam a fé, acreditem. Eu quero agradecer muito essa conversa com vocês, aprendi muito. E gostaria de dizer também que, como foi falado aqui, a gente tem que continuar, né? Então, acredito que essa entrevista não termine só aqui, eu acho que a gente tem aí um caminho dentro da faculdade, dentro da USP, né? E no país todo. E aí, assim, eu gostaria de poder contar com vocês em outras oportunidades e, por enquanto, realmente só agradecer muito. Muito obrigada.